Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Radioativas. Esse é o primeiro vídeo de diário de leitura do projeto Lendo Outlander NP que está acontecendo aqui no canal e lá no Nuvem Literária. Então, só para deixar aí bem esclarecidinho o que vai acontecer aqui hoje, eu vou contar pra vocês, né? Nós vamos conversar sobre a primeira metade do livro com spoilers, mas se você não quer pegar spoilers, você pode sair do vídeo e ficar sossegado que daqui a alguns dias vai sair uma resenha completa do livro ali, sem spoilers, pra você que ainda não leu o livro. Então, pra quem tá participando do projeto, vai ficar aqui assistindo um pouco sobre o que eu achei aqui dessa primeira metade do livro. Aqui a gente vai conhecer a Claire, que é uma mulher que vive na década de 40, na verdade no ano de 1945, ali quando acabou de terminar a Segunda Guerra Mundial. E ela e o marido são ingleses e após ali o término da guerra, eles decidem fazer uma viagem, uma espécie de lua de mel pra Escócia. E pelo fato de o marido dela ser um historiador e ser, assim, fascinado por tudo relacionado tanto à história do lugar quanto à própria história dele, né, os antepassados deles, são nessas visitas, assim, a lugares históricos, é que ela vai se encontrar ali num círculo de pedras místico, assim, meio misterioso, logo após ter acontecido uma espécie de ritual. E é nesse círculo de pedras que a Claire vai viajar 200 anos no passado. Então, no momento a Claire está ali naquele círculo no ano de 1945 e no momento seguinte ela viajou 200 anos no passado para o ano de 1743 e ela acorda numa Escócia super antiga e no meio de uma batalha ali que está acontecendo entre o exército britânico e alguns escoceses vestidos de kilt, enfim, tá rolando aquela coisa louca ali da batalha entre eles e ela se vê perdida. Ela imagina que ela tá no meio de uma gravação de um filme, um cinema, uma série, qualquer coisa, porque, enfim, até o cérebro dela processar que ela viajou no tempo demora um tempinho, né? E logo no primeiro momento ela vai ter um encontro muito desagradável com o Black Jack Randall, que é um capitão ali do exército britânico, que é exatamente a cara do Frank, o marido dela. E ela vai ter, assim, esse primeiro encontro completamente absurdo, em que ela vai pensar que esse homem é o marido dela, quando ele na verdade não é. Ele é um homem bruto, grotesco do século XVIII, que tá ali pensando única e exclusivamente pelo lado militar da coisa. Ele vai questionar ela, vai perguntar quem ela é. E no meio desse encontro ali turbulento que ela tem com esse homem, ela vai ser salva por um dos escoceses e vai ser capturada por eles também. Então, no meio da bagunça ali, ela acaba indo para uma cabana em que tem vários homens escoceses ali se escondendo do exército britânico e ela vai acabar ajudando também um enfermo que tá ali com o braço quebrado, que no caso é o Jamie, o mocinho da história que a gente conhece bem nesse momento em que ela entra na cabana. Então, agora que os escoceses estão de posse da Claire, eles carregam ela pro castelo Leoch, que é o castelo do clã Mackenzie, do qual aqueles homens fazem parte, né? Todos eles são do clã Mackenzie, e quando ela chega nesse castelo, então, ela precisa prestar contas pro dono do castelo, ela precisa inventar uma história de o que ela tava fazendo ali no meio do nada, daquela batalha ali, como que ela foi parar, enfim. Ela precisa agora inventar histórias para o motivo de ela estar naquele lugar, sem que ela parecesse louca falando que ela viajou no tempo, por exemplo, 200 anos no passado. E nessa história ali que ela conta pro dono do castelo e pra todo mundo que tá ali no clã Mackenzie é que ela estaria em uma viagem pra França, já que o sobrenome de solteira dela é Beecham, e ela não conta que o sobrenome, né, qual é o sobrenome de casado dela, já que é o mesmo do capitão do exército britânico. E daí, a partir de então, ela vai se ver presa ali no castelo Leoch, sem ter muito o que fazer pra poder voltar pra época dela. Ela faz planos que não dão certo, ela faz tentativas frustradas de voltar para o círculo de pedras para tentar voltar para o tempo dela. E tudo vai se desenrolando de forma que ela fica cada vez mais presa naquele lugar, sem conseguir sair, de maneira a não dizer realmente de onde ela veio, ou quem ela realmente é, ou dar indícios, na verdade, do que realmente aconteceu com ela. E o ápice dessa coisa de ela estar presa ali naquele lugar acontece quando ela se vê obrigada a casar com o Jamie, o jovem Jamie, porque o Black Jack Randall simplesmente decidiu que ele vai tirar ela do meio dos escoceses, já que ela é uma mulher britânica, e ele vai resolver fazer da vida dela o que ele achar melhor. Então, a saída que o Dougal Mackenzie, que é o tio do Jamie, encontra para que a Claire não seja enviada para os britânicos é torná-la escocesa. Então, no caso, ela deixar de ser inglesa para ser escocesa, casando-se com um escocês.
Isso tudo porque ali no meio da confusão em que ela simplesmente surgiu, no meio do nada ali, no meio dessas pessoas, eles começam a criar suspeitas de que ela possa ser uma espiã, tanto francesa quanto inglesa, e aí ela vai ter que, aos poucos, ir conquistando a confiança dessas pessoas, e o casamento também é uma ótima maneira de ela conseguir provar para essas pessoas de que ela não é uma espiã, além de evitar que ela vá parar na mão do Black Jack Randall, que é um vilão, gente, assim, sensacional. Não sensacional do ponto de vista de ele ser uma pessoa legal, de ele ser um vilão bonzinho, não, ele é exatamente um vilão que te põe medo desde o começo, e por isso eu acho ele tão incrível, porque desde o começo você sente que ele é realmente um vilão. E ao longo da história a gente vai conhecendo um pouco do passado dele com o Jaime, né, que eles tiveram ali já uma história bastante intensa e tensa antes de a Claire conhecer o Jaime, então ela vai tomando conhecimento dessas histórias e junto com isso a gente também vai descobrindo o que aconteceu entre eles. O Jaime tem as costas todas, enfim, cheias de cicatrizes, toda esfolada de açoites, né, que ele foi brutalmente açoitado por esse capitão. Enfim, são vários acontecimentos realmente brutais pelos quais o povo daquela época passava e que chocam a Claire em determinados momentos, assim, na verdade em vários momentos ela já quase foi estuprada e é uma coisa, uma cultura, assim, uns acontecimentos que naquela época era normal, digamos assim, eram coisas que eram corriqueiras, mas que chocam, né, tanto nós quanto a Claire, mas ela vai aos poucos ali aprendendo a lidar com aquela época, a fazer o jogo de xadrez com o poder que tem ali naquela época, e é sensacional ir acompanhando isso ao longo da história. E paralelamente a isso, né, gente, a toda essa história intrincada e cheia de reviravoltas que a Claire tá vivendo, tem também a parte do romance da história, que é uma das coisas que realmente fazem a gente ficar assim, suspirando e devorar as páginas, porque ao longo do livro, a Claire vai, como eu falei, se ver obrigada a casar com o Jaime. Não necessariamente, é lógico, por razões sentimentais, porque ela se vê obrigada a fazer aquilo, mas a gente percebe ali que a partir do momento em que eles se casam, ela vai assim, descobrindo que ela sente realmente algumas coisas por ele, e isso vai sendo desenvolvido ao longo das páginas. A gente parou aqui então no início da parte 4, que é um leve sopro de enxofre, e é bem numa época aqui, numa parte do livro em que eles estão realmente discutindo bastante, eles estão brigando por várias coisas. Um dos motivos é que a Claire se descobre enciumada de o Jaime tá, enfim, tendo outro relacionamento. E também um dos motivos é de a Claire ter desobedecido o Jaime em determinado momento. Exatamente no momento em que ele ordenou que ela fizesse uma coisa X e ela resolveu agir da maneira como ela achava melhor. E eles acabaram se encrencando bastante por causa dessa atitude que ela tomou. E então ele se viu na obrigação de bater nela para poder ensinar a ela uma lição, algo que era comum na época e comum naquele lugar. Então, por mais que ele não quisesse fazer aquilo, ele se viu impelido a fazer aquilo porque era daquela forma que as coisas eram resolvidas. E eu preciso dizer pra vocês que eu fiquei muito irritada e com muita raiva de ler essas partes, né, porque não me levem a mal, eu adoro o personagem, eu acho ele assim muitíssimo bem construído, eu adoro a característica hilariante dele, mas essas cenas, assim, foi uma coisa que eu não consegui engolir, sabe? Eu entendia completamente os motivos, eu entendia que faz parte do contexto da época, eu entendia que fazia parte do que eles estavam passando, mas eu não consegui, assim, ler sem ficar, sabe, achar normal, não consegui ler impassiva. Foi isso que aconteceu. Então, nesse momento, assim, eu fiquei com bastante raiva, né? Eu até comentei isso com a Ju e a Ju também concordou, né? Na verdade, ela comentou comigo antes, porque ela tinha chegado nessa parte antes de mim, mas a gente achou, assim, absurdo essa parte. É aquela coisa da gente entender, mas da gente não aceitar, né? Então, nesse ponto aí, o Jaime meio que caiu um pouco, assim, no meu conceito por ter feito essa coisa. Por mais que eu entenda os motivos e que esteja entrelaçado ali a um contexto histórico. E eu também concordei com a Ju sobre a Claire ter perdoado ele muito fácil, sabe? Muito rápido, assim. Ela, sendo a pessoa que ela é, da criação que ela teve, do tempo que ela veio, eu acho que ela perdoou ele muito fácil, mesmo ele dando todas as explicações do porquê ele agiu desse jeito. Eu imagino que se fosse uma mulher de hoje, por exemplo, do século XXI, ela não aceitaria, não daria desculpas, não perdoaria assim tão facilmente. E agora, então, eu quero conversar com vocês sobre algumas impressões que eu tive ali, tanto do livro quanto da série, fazendo meio que um comparativo, assim, de observações entre um e outro. E eu já adianto pra vocês que a série tá em pé de igualdade com o livro, gente, tá muito, muito, muito parecida mesmo. Mas por mais semelhante e fiel que esteja com a história, sempre tem umas diferenças que eles fazem por motivos
não sei, por motivos que eles acham necessários, como por exemplo algumas cenas que foram bem mais estendidas na série do que no livro. Duas delas assim que foi mais óbvio pra mim, a cena em que eles estão em uma viagem em que o Dougal Mackenzie e todo o clã ali, né, boa parte do exército do clã estão viajando pelas vilas do clã para poder recolher as taxas que esse povo paga ao castelo. Então nesse período ali a Claire acaba sendo levada até o no livro perguntou como mais na série, não é bem assim que acontece, mas enfim, é uma diferença sutil da série. Mas o que eu quero salientar, que me chamou bem mais atenção, foi quando ela chegou lá e eles tiveram aquela conversa tensa, aquela conversa desagradável. A Claire foi interrogada sobre o motivo de ela ter aparecido ali naquele momento, no primeiro encontro deles, e enfim, foi se desenrolando desde então. Então ela foi realmente interrogada, e por uma pessoa que é super desagradável, que é esse capitão. Ele é uma pessoa extremamente fria, uma pessoa arrogante, e toda a tensão da série ali, da cena, na verdade, foi bem desenvolvida na série. Então, se eu me recordo bem, eu acho que toda essa cena, né, boa parte de um episódio só foi só nessa cena, foi só a Claire ali nesse impasse com o capitão, e foi, assim, desenvolveu bastante nesse sentido de a gente ficar mais apreensivo com o que iria acontecer nos episódios seguintes, que foram, né, os episódios seguintes ali, uns 2 episódios na frente, foi o episódio do casamento, que no livro também foi, assim, um acontecimento que não foi muito desenvolvido, não teve, assim, uma grande extensão quanto na série. Na série também foi um episódio só para todo o acontecimento do casamento da lua de mel, e também foi bem mais, assim, desenvolvido, estendido na série, mas também com muita semelhança com o livro. Uma coisa que eu achei diferente do livro e que eu gostei muito mais na série foi a aliança da Claire. Inclusive comentei isso com a Ju. Eu achei absurdo que a série tenha sido melhor do que o livro nesse sentido, porque na série o Jaime pede para fazerem um anel de uma chave da Lallybroch, que é a casa dele, né? Então ele tem uma propriedade, e da chave da propriedade ele pede que forjem, né, ali uma aliança de casamento, tudo em cima da hora. Então os amigos deles ali do clã vão até um ferreiro para poder desenvolver tudo em cima da hora ali uma aliança nova para Claire da chave. Eu achei esse significado assim maravilhoso, eu achei muito lindo, e no livro não é assim, eu fiquei bastante triste. Falando agora sobre os personagens, eu amo todos eles, eu acho eles todos muito essenciais pra história e pro rumo que as coisas vão tomando ali ao longo da história mesmo, né? E não sei, eu senti muita diferença nas personagens, principalmente nas que mais aparecem ali, exceto o Jaime. Por exemplo, a Claire, na série, pra mim, eu achei ela bem mais madura, bem mais badass, ela é bem mais, assim, sabe, de não levar desaforo pra casa, e eu achei ela bem mais forte na série do que no livro. No livro ela é meio assim, tá, ela é forte, mas ela é uma forte meio, tipo, passiva. Tudo bem que eu entendo que ela tá ali num ambiente novo, que ela não sabe com quem que ela tá lidando, mas eu achei em muitos episódios, assim, muitas cenas, ela bem passiva, assim, e bem, assim, pro meio do livro, que é onde a gente parou, eu senti ela ainda, assim, um pouco passiva com relação à Claire da série. E eu não sei, eu senti que a Claire da série foi bem mais madura e bem mais forte do que a Claire do livro. Outra coisa foram o Dougal e o Colum Mackenzie, já que o Colum é o dono do castelo, do clã, né? Ele é o líder do clã Mackenzie. E o Colum e o Dougal, que são irmãos, eles na série, pra mim, me aparentaram serem bem mais, assim, ameaçadores, bem mais medonhos do que no livro. No livro, eu senti bastante simpatia por eles, eu achei eles bem amigáveis, assim, com a Claire, no fim das contas, por mais que ela pudesse vir apresentar uma ameaça pra eles, mas eu senti bastante essa diferença desses dois personagens, e eu fiquei me perguntando do motivo de eles serem bem mais ameaçadores, na verdade, na série, do que no livro. Eu senti muita diferença nesse sentido também. E o Jaime, né, gente, eu inclusive comentei isso com a Ju, que eu achei perfeito, assim, a escolha do pessoal da série, inclusive na escolha dos atores. Porque, por exemplo, a atriz que dá vida à Claire, ela é exatamente como na descrição da personagem do livro. Tirando um pouco, eu acho, a questão do cabelo, que se eu não me engano, no livro o cabelo da Claire é um pouco mais claro. Mas o Jaime, gente, ele é idêntico, assim, ele é muito semelhante. Eu acho que o ator só faltava ser ruivo de verdade, ruivo, assim, natural, pra que ficasse perfeito. Porque fora isso, os dois, eles foram a escolha perfeita pra fazer esses dois personagens, e eu sou apaixonada por isso. E uma outra coisa que eu sou apaixonada
agora trazendo um pouco assim pelo lado do Jamie, é o fato de que o ator conseguiu trazer pra vida exatamente a essência hilária do personagem. Aquela essência de sarcasmo, de estar sempre fazendo uma piadinha, também de ser bastante bruto, de trazer também a questão da brutalidade não só do personagem, mas da questão cultural da época. Eu achei o Sam, assim, maravilhoso. Quem não acha, não é mesmo? E algo que intensificou pra mim essa questão de o ator ter feito muito bem o personagem foi assistir as entrevistas com eles depois e perceber que o ator é muito diferente do personagem. Ele não tem aquela essência... É exatamente isso na questão, no caso, a questão de ele ter essa essência mais irônica, essa coisa mais sarcástica, essa coisa mais bruta da época, que o ator realmente não tem nada disso. Então quando eu, por exemplo, quando eu fui assistir as entrevistas deles, eu vi muita diferença e eu deixei até assim, eu nem me simpatizei muito com o ator por ter essa diferença nítida, sabe? Ele não ser essa pessoa como o Jamie é, essa pessoa extrovertida, essa pessoa meio brincalhona o tempo inteiro. Não que ele não seja uma pessoa simpática, mas que eu senti uma diferença brutal entre um e entre o outro. E o Jamie é maravilhoso. Todo mundo ama esse personagem, mas, né, voltando, o único momento, assim, que eu me senti um pouco afastada dele, assim, com relação à minha afabilidade com o personagem foi no momento ali da surra que ele deu na Claire, que aquilo ali tá entalado na minha garganta e não desce. Bom, gente, no mais, eu acho que era isso que eu tinha pra comentar pra vocês até agora. Foi isso que eu vim anotando ali ao longo do livro. As cenas são incríveis, tipo, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, e se tudo for acontecendo assim conforme foi na série, eu tenho que preparar muito meu coração, porque a Diana Gabaldon, que é a autora, ela é muito descritiva nas cenas, ela descreve tudo assim com detalhes, né, com excesso de detalhes, e isso pode tanto vir pra bem quanto vir pra mal, e eu acho que ela vai me deixar assim estirada no chão no final do livro, mas vamos torcer pra que a experiência vale a pena. E eu quero saber de vocês que estão acompanhando a gente, que estão lendo junto com a gente, o que vocês estão achando do livro, o que vocês estão achando da história. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando da experiência de leitura conjunta. Se vocês esperam que a gente faça um, assim, do segundo livro, talvez, aí no futuro, quem sabe. E também, gente, não se esqueçam de que tá rolando lá nas nossas redes do Nuvem Literária e do Palavras Radioativas ações com sorteios de livros. Então, quem tá participando com a gente, tá rolando tanto ação lá no Instagram quanto no Facebook, e vai rolar aqui no YouTube também, então fiquem de olho de sorteios de livros pra quem estiver participando. Então fiquem atentos e acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daqui a 2 semanas, eu acho, vai sair o próximo vídeo com a finalização do livro e também um vídeo resenha sem spoilers do livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado, então eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!